Este audiolivro foi produzido artificialmente mediante conversão de texto em voz. Tal processo é de fundamental importância aos que possuem alguma limitação à leitura, tais como os deficientes visuais, os idosos, os dislésicos, entre outros. Alertamos que, por se tratar de produção não natural da voz humana, o áudio pode apresentar incorreções fônicas e outras falhas decorrentes da própria ortografia, como no caso das abreviações, pontuações e palavras estrangeiras. Catecismo Romano, nova versão portuguesa baseada na edição autêntica de 1566, por Frei Leopoldo Martins. Ensaio de análise crítica. Capítulo 6. Corpo de doutrina. Parágrafo 1º. Seleção e distribuição de matérias. A índole prática do Catecismo Romano revela-se também na seleção e distribuição da matéria. Conforme as circunstâncias, repete alguns assuntos em vários lugares da Igreja. Por exemplo, fala pelo menos em 4 passagens: no proêmio, o 9º artigo do Credo, no sacramento da ordem, e na petição do Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. De outro lado, não pretende ser completo. Deixa de partir vários assuntos, conforme o exige a necessidade do povo. De alguns pontos fáceis, que os manuais de teologia tratam brevemente, demora-se na explicação, só por serem de grande importância prática. Exemplifiquemos. Omitindo, na primeira parte, as questões preliminares sobre origem, fonte, natureza e necessidade da fé, o Catecismo Romano insiste tanto mais na maneira de professá-la praticamente. Na doutrina sobre Deus, não se detém em especulações relativas à criação, ao Exaemeron, ao concurso divino, à processão trinitária, para com mais calor realçar a glória e a grandeza de Deus, sua onipotência, bondade e misericórdia, os assim chamados atributos relativos, que devem inflamar os fiéis de amor e reverência para com Deus. Na pessoa de Cristo, enaltece antes de tudo seu amor e misericórdia na encarnação, seu exemplo de virtudes, tanto na vida, como na morte, a força reparadora de sua paixão, a íntima união com a Igreja, sua esposa, firmada que é, sobre a rocha visível de Pedro, vivificada pela assistência visível do Espírito Santo. Na doutrina dos sacramentos, na segunda parte o Catecismo Romano, dá-nos, realmente, o exemplo de como deve ser a instrução dos fiéis em matéria tão importante. É a exposição mais circunstanciada do Catecismo. Corresponde assim à prescrição do Tridentino que a quer feita com todo cuidado, segundo as normas que o Sagrado Sínodo há de fixar para a catequese de cada sacramento. Os bispos mandarão traduzi-las fielmente para a língua vulgar, e cuidarão que sejam explicadas ao povo por todos os párocos. A doutrina dos mandamentos é uma breve e admirável síntese da moral cristã. Não esmiuça pecados, como se comprazia de fazer uma casuística muito posterior, indica antes os meios positivos de combatê-los, mormente pelas virtudes contrárias.
Nesta terceira parte, o cristão adquire o amor à virtude, como fruto do temor de Deus. Por esse motivo é que o catecismo não traz um tratado especial sobre as virtudes. O que afinal nos diz a quarta parte, a respeito da oração, em particular da oração dominical, o pároco e o catequista dificilmente encontrarão coisa que lhes seja igual nos melhores autores de teologia. A exposição do catecismo prima pela unção, clareza, utilidade, medida e suficiência. Esta parte se mede com o valor prático dos tratados anteriores. É a chave de ouro que fecha o catecismo romano. Sobre a oração, os teólogos de escola costumam discorrer, ou com nímia brevidade, ou com nímia aridez de ideias e sentimentos. Parágrafo 2º. Oportunidade da seleção feita. Muitos discutem a oportunidade de certas omissões de matéria. Em primeiro lugar, houve já no século XVI uma crítica que, para nós, só tem interesse histórico. Quando o núncio de Graz, na Áustria, o bispo Caligari criticou oficialmente, em carta de 28 de setembro de 1585, que o catecismo romano se não referia à unção dos santos óleos nas cerimônias que precedem o batismo. Como razão, aduzia que os protestantes impugnavam a autenticidade dos santos óleos. Roma não reagiu a essa crítica, em que pese a Baumgarten que, naquela omissão, considera uma grave falha do catecismo romano. Examinando o contexto, vê-se claramente que não há intenção de se enumerar todas as cerimônias sacramentais. Em tese, poder-se-ia, entretanto, discutir a oportunidade de outras omissões. No catecismo romano não há, por exemplo, nenhum tratado especial sobre a graça, nem sobre as virtudes, os preceitos da Igreja, e a saudação angélica. Nenhuma menção faz, tampouco, das indulgências. Quanto a estas, por começar, força, é dizer que para os autores não havia ensejo imediato de inseri-las no catecismo. É uma questão lateral, por assim dizer, que o próprio concílio só tratou na última sessão, com poucas palavras, e sem muitos preâmbulos. Mais importante lhe pareceu definir os dogmas fundamentais, impugnados pelos inovadores, e encaminhar as medidas mais urgentes para a reforma disciplinar da Igreja. Na explicação do 9º artigo do Credo, o catecismo romano lembra indiretamente as indulgências, quando fala da comunhão de bens sobrenaturais entre os fiéis aqui na terra. Na omissão de um tratado especial sobre a graça, descobrimos até uma das finezas psicológicas do catecismo romano. O arcabouço do livro compõe-se de uma tríplice ideia fundamental. Primeiro, necessidade de graça e de resgate para o homem. Segundo, sua realização pela paixão e morte de Cristo. Terceiro, a consequente aplicação do resgate pela mediação da Igreja, que pressupõe todavia a cooperação do próprio homem nas obras da fé, na oração, na recepção dos sacramentos. Nesta coordenação de ideias, não era mister incluir algo de particular sobre a culpa original e a graça santificante. O tratado facilmente envolveria questões especulativas. De mais a mais, em todas as partes do catecismo, é latente a ideia de que o pecado oprime o homem, mas que seu anátema é abolido pela inefável regeneração da graça. Sente-se, em toda a parte,
o espírito de unção de que falava João Adão Moeller. Tendo uma base inteiramente sobrenatural, o catecismo não desconhece, todavia, as legítimas aspirações do peito humano. Contra nossa indigência sobrenatural, quer nutrir em nós a esperança das coisas eternas, e firmar a resolução de servirmos a Deus, com todas as veias de nossa alma. Lembra-nos, pois, a exortação de nosso Senhor: procurai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Parágrafo 3º. Atualidade da exposição. Primeiro, orientação positiva e construtora. Conforme já disseram, o catecismo romano seria um troféu das lutas contra Lutero, sendo antiquado, já se não adaptaria, de maneira alguma, à mentalidade de nossa época. Primeiramente, ninguém ignora que o catecismo não é um fruto de polêmicas. Na seleção da matéria, leva em conta os erros da época, mas deles não faz nenhuma fonte de inspiração. Só pode afirmar o contrário quem o tiver estudado com certa superficialidade. E depois, a justa e sóbria exposição que faz da doutrina católica, não é hoje menos oportuna e necessária. Os erros e heresias de então ainda não desapareceram da face da terra. Ainda mais. No século XVI, o espírito protestante não tinha empolgado, tão definitivamente, como na época atual, a vida religiosa de muitas nações. Nem o proselitismo sectário invadia, como hoje, os países de formação visceralmente católica. Não deixa de ser atual a maneira de refutar indiretamente as doutrinas contrárias, como faz o catecismo romano. Nesse particular, podia ser um livro do pleno século XX. Não recorre a polêmicas, objurgações, ironias e sarcasmos, nem a simples controvérsia, tão apreciada naquela época entre gregos e troianos. Um dos termos mais fortes, e talvez o mais hostil para o nosso sentir moderno, será o de peste, com que os autores comparam, no proêmio, o alastramento das novas doutrinas. Outros há, no corpo da obra, mas que pouco pesavam na linguagem de então. Segundo, adaptação aos problemas modernos. Nas páginas sempre modernas do Catecismo Romano, encontra-se a expressão, diáfana, objetiva e carinhosa, da doutrina católica. O Catecismo Romano não ensina apenas a refletir e filosofar, mas quer antes de tudo firmar nos fiéis uma fé inalterável, que faz a alma repousar no conhecimento da verdade eterna. Esta tática é também a melhor refutação do erro. Conservando assim o espírito de amor e caridade, apanágio da Igreja Católica, o Catecismo Romano eleva-se acima de todas as contingências, no tempo e no espaço. Adquire, portanto, uma importância universal, que atinge todos os povos e continentes. Cristalização da verdade, suas palavras são espírito e vida. E como tais devem ser acolhidas e meditadas. Dizem ainda que o catecismo romano é antiquado, por não compreender,
do Tridentino a esta parte, o progresso da investigação teológica. Não resta dúvida, a Igreja podia enriquecer o catecismo romano com as definições dogmáticas, posteriores ao Concílio de Trento, e com a inserção de questões disciplinares. No entanto, ampliações que tais não corresponderiam à finalidade primordial do catecismo. Tirariam o caráter homogêneo. O feito monumental do catecismo se aviltaria, como as velhas catedrais que sofrem acréscimos utilitários através dos séculos. A Igreja faz bem em considerar o catecismo romano como um todo intangível. As lacunas que inevitavelmente se fizeram sentir no correr dos tempos, não derrogam coisa alguma de sua atualidade. São muito fáceis de suprir. As novas definições dogmáticas estão em manuais que não podem faltar na livraria do sacerdote moderno, como Enchiridion Symbolorum, de Denzingerumberg. As leis disciplinares foram recolhidas em outro livro indispensável, que é o Codex Iuris Canonici. Não obstante, destas e daquelas faremos menção nas referências de rodapé. E para o direito particular, nenhum sacerdote brasileiro poderá prescindir do Concilium Plenarium Brasiliense, cuja legislação obteve os maiores encomios da Santa Igreja. Apesar do progresso material e formal da teologia, o Catecismo Romano continua a ser um manual sempre novo, perfeitamente talhado para as exigências da cura de almas. Nele descobrimos o que o cristão de hoje, e de todos os tempos, procura para sua própria religiosidade: repercussão psicológica, vida interior, harmoniosa educação da vontade e do sentimento.